Você é abençoado por esta programação? Gosta das mensagens e sente Deus falando com você? Então ajude o pastor Valdir Brasil a anunciar a palavra de Deus para mais vidas. Se inscreva no canal PR Valdir Brasil, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe todos os vídeos. Ajude-nos a impulsionar o canal PR Valdir Brasil. Pastor Valdir Brasil e você, juntos. Gerando vencedores. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Nós estamos direto do templo do Seitaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você uma família salva de verdade. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 19, apenas o verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que expressão linda de Jesus. Esse também é filho de Abraão. E a gente encontra apenas 2 vezes Jesus usando esse termo, filho de Abraão. Jesus falou para aquela mulher Sirofenícia e agora Jesus fala com Zaqueu. Esse é filho de Abraão. A história de um homem conhecido na cidade, um homem famoso, um homem que Lucas dá detalhes sobre a vida dele. Quando a gente vem para o capítulo 19, verso 1 de Lucas, Lucas diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quando Jesus fala, filho de Abraão, o que me vem ao coração é o desejo de Zaqueu conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, porque quando Deus fala com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali o Senhor estava fazendo uma aliança, junto com Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3. E Jesus, quando se refere a Zaqueu dessa forma, porque Zaqueu queria ver Jesus, Jesus já estava passando por Jericó, e foi a última vez que Jesus foi em Jericó. Dali Jesus estava indo para Jerusalém, e Jesus seria entregue na mão dos salteadores para ser pendurado na cruz do Calvário. Lucas descreve com detalhes, ele vai dizer que Jesus entrando em Jericó, Jesus ia passando, esse camarada conhecido da cidade, ele procura ver Jesus, não importa o tamanho da multidão. Lucas está dizendo que Zaqueu tinha 2 dificuldades. Primeiro, a multidão era muito grande, mas para Zaqueu não importava o tamanho da multidão. Segunda dificuldade, Zaqueu era pequenininho, igual Valdizinho, chaveirinho, né? E no meio da multidão, Zaqueu não conseguia ver Jesus, mas ele não mediu esforços, ele queria ver Jesus, e porque ele queria ver Jesus, ele precisava fazer algo exponencial. Coloca isso no seu coração. Quando você quer ver Jesus, faça alguma coisa exponencial, faça alguma coisa diferente. Zaqueu fez uma coisa diferente. Aqui no verso 4 diz: e correndo adiante, subiu a um sicômoro brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele sobe na figueira, ele queria ver Jesus, e ele saiu correndo na frente. Vamos trazer a cena para hoje. Imagina a multidão, Jesus andando, e ele sai correndo na frente, para subir numa árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. A minha pergunta: o que você tem feito de esforço para ver Jesus? Qual é o preço que você está pagando para ver Jesus? Qual é o esforço que você faz para todo dia ter um encontro com Jesus? Porque existem pessoas que já não oram mais, não leem mais a palavra, e todas as vezes que eu oro, eu falo com Jesus, ele está vivo. Hoje eu falei com ele. Quando eu leio a palavra, ele fala comigo, porque ele tem prazer de falar com a gente. Zaqueu, ele sai correndo na frente. Já imaginou a cena? O cara pequenininho correndo, e ele sobe numa árvore. A Bíblia diz, né,
Lucas escreveu que é um sicômoro brava, tinha espinho, não era fácil para subir ali, mas ele queria ver Jesus, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu sentiu um chamado e subiu na árvore, mas quando ele desce para viver a verdade. Ele sobe na expectativa de ver Jesus, mas quando ele desce da árvore, ele desce diferente. Ele desce com um convite de Jesus, e quando a gente quer, a gente dá um jeito, irmãos. Eu me lembro, todas as vezes que eu falo dessa frase, eu me lembro do meu pai. Meu pai era um cara meio durão, que tratava a gente com responsabilidade. Pastor, mas você se desviou, usou droga, mas meu pai nunca deixou de me corrigir. Meu pai nunca deixou de me dar conselhos. Meu pai sempre falava a verdade, ele dizia assim, olha, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Mas é para você dar um jeito, meu filho. Dá um jeito, pode pagar um preço, mas dá um jeito. Papai era alguém que ensinava a gente com a verdade. Eu estava me lembrando de esforços que meu pai fazia para nos levar à igreja. Meu pai adquiriu uma tuberculose quando a minha mãe engravidou do meu nascimento. E papai estava condenado à morte, e papai não gostava de crente, papai tinha raiva de crente, porque meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia, 2,5, acendia um com a guimba do outro. E aí um dia, um evangelista, grandão, lá do interior, falou com meu pai, se Deus fizesse homem para fumar, fazia com a chaminé na cabeça. Pronto, acabou. Papai criou uma raiva desse homem, falava os bíblias, que fica falando mal do meu cigarro. Só que quando o papai estava doente para morrer, meu tio fez um convite e falou, Valdir, por que você não vai lá na igreja? Você vai lá, Jesus te cura. E papai não tinha outra alternativa, ele foi para a igreja. E quando estava a reunião, tudo tranquilo, ele gostando do culto, quem entra de porta dentro? Evangelista João Galeano, um escuro altão, com aquela malinha dele. E aí o presbítero dirigente da congregação falou, já que o evangelista João Galeano chegou, ele vai trazer a palavra. Meu pai disse que a vontade era de fugir naquela hora, mas ele não podia ir embora. E aquele homem liberou a palavra de cura sobre a vida do meu pai foi curado instantaneamente. Meu pai se apaixonou tanto por Jesus, que meu pai fazia coisas extraordinárias. Não tinha carro, tinha uma bicicletinha, éramos 4 filhos, mamãe grávida de Júnior. E aí, meu pai na bicicleta, ele fez uma carrocinha que amarrava atrás da bicicleta, os 4 filhos menores da bicicleta, lá atrás na carrocinha, minha mãe sentada no porta-embrulho, de lado, e papai saía de Visconde de Itaburaí para Porto das Caixas, por dentro de um caminhozinho para levar a família para a igreja. Sabe o que é isso? Paixão por Jesus, paixão por aquele que fez tudo por nós. Qual é o nosso esforço? O que a gente faz para ver Jesus? O que a gente abre mão para estar na casa do Senhor? Você sabia que muitas pessoas que deveriam e poderiam estar aqui não estão, porque trocaram a presença na casa do Senhor por um programa de televisão, por qualquer outra coisa? Meu irmão, Zaqueu queria ver Jesus, e porque ele queria, ele não se importou, ele saiu correndo no meio da multidão, e ele sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. Agora, por que Zaqueu queria ver Jesus? Porque Zaqueu tinha escutado a notícia de Jesus. Agora, por que pessoas hoje não escutam notícia de Jesus? Porque nós não falamos. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 10, ele começa a dizer como eles ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Nós, igreja do Senhor, temos essa missão de pregar em tempo e fora de tempo. É por isso que o nome dessa denominação é Centro Evangelístico, é um centro de evangelização, de levar a palavra de Jesus das vidas perdidas. Essa era a visão que Deus plantou no coração do nosso saudoso pastor Custódio, é a visão que reina hoje nesse lugar. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Deus não está preocupado com ouro, com prata, com prédios, com carros. Deus não se importa com isso, mas Deus ama pessoas, e tudo que Deus quer é salvar. Mas nós precisamos
pregar as boas novas, precisamos falar as boas notícias. Por isso é evangelho de boas novas, evangelho de salvação, de transformação, que muda, que história. Você tem contado o seu testemunho, eu não tenho vergonha nenhuma. Esse dia a irmã falou: pastor, o senhor não fica com vergonha quando o senhor diz que você era drogado? Irmã, eu tenho vergonha de não falar que Jesus mudou a minha história. Eu tenho vergonha de não contar quantas coisas Deus fez por mim. É isso que eu tenho vergonha. Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo e falar quão grandes coisas o Senhor fez por nós. E aí Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Olha o verso 5. Se a sua Bíblia está aberta ainda em Lucas 19, acompanhe comigo. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Agora, se você percebe no verso 4, está escrito que, e correndo adiante, ou seja, Zaqueu saiu correndo para subir na árvore. É a medida daquilo que a gente planta, é a medida do que a gente vai colher. Ele saiu correndo para subir na árvore. Jesus disse: desce depressa, porque hoje eu quero ir na sua casa. Meu irmão, tudo que a gente faz para Deus, Deus faz em dobro por nós. Aleluia. Zaqueu estava correndo, por quê? Porque ele tinha pressa. Apressando-se, desceu, recebeu alegremente. Escuta isso aqui. Jesus não conhecia Zaqueu, mas Jesus chamou ele pelo nome. Ou Jesus conhecia? Claro que Jesus conhecia. Talvez você veio hoje aqui pela primeira vez. Jesus te conhece. Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe a tua aflição. Jesus sabe o que você precisa. Talvez você chegou aqui dizendo: eu sou um mero desconhecido aqui. Engano seu. Zaqueu nunca esteve com Jesus antes, mas Jesus já conhecia Zaqueu pelo nome. E Jesus disse: Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu primeiro. Então você vem para cá para encontrar Jesus, mas Jesus já te encontrou antes de você sair de casa. Você veio aqui para ter um encontro real com Jesus, mas Jesus já te viu quando o Espírito Santo colocou o desejo no seu coração para entrar aqui. Eu quero profetizar nessa noite que você não vai sair daqui da mesma maneira em que você entrou. Você vai sair daqui levando a sua vitória, levando o milagre que você precisa, porque Jesus já preparou tudo para você. Zaqueu não sabia, mas Jesus já tinha um cronograma, já tinha um programa, já tinha um projeto para abençoar a vida de Zaqueu. Aleluia. Zaqueu queria ver Jesus. Ele tinha um desejo: eu quero ver Jesus. Mas Jesus que chama ele pelo nome. Veja bem, Zaqueu abre as portas da sua casa para receber Jesus. Será que nós temos aberto a porta da nossa casa para receber Jesus? Será que a nossa casa está aberta para receber o Espírito Santo? Porque infelizmente existem algumas casas, ainda bem que não tem ninguém aqui desse jeito, mas existem casas que recebem tudo, menos Jesus. Porque se o Espírito é santo, ele não entra em casa que tem imundície. Se o Espírito é santo, ele não entra onde tem safadeza. Se o Espírito é santo, ele não comunga a bênção com quem não quer a bênção. Pastor, mas Zaqueu não era pecador? Sim, Zaqueu era pecador, mas o coração de Zaqueu era um coração voltado para Jesus. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já estava convertido. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu já queria viver algo novo. Você precisa colocar prioridade. Quem entra na sua casa é Jesus. Quem entra na sua casa são os anjos do Senhor. Quem entra na sua casa é a palavra de Deus. Quem entra na sua casa é a unção do Espírito Santo. Quem entra na sua casa é o poder de Deus que entra na sua casa. Você precisa fechar a porta para que o ladrão de alegria não entre na sua casa. Você precisa fechar a porta na sua casa para que o divisor não entre na sua casa, para aquele que veio roubar, matar e destruir não faça parte da sua família, porque a sua casa é guardada pelo Senhor, a sua casa pertence ao Senhor, a sua família é de Jesus, os teus filhos são propriedade exclusiva de Jesus. Sobre a sua casa está a bênção do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus olhou simplesmente para Zaqueu.
Simplesmente. A palavra diz que, e olhando, não foi assim um olhar comum. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus levanta a cabeça e olha para Zaqueu. E ele fica vendo Zaqueu lá em cima. Ô meu irmão, escuta isso. Jesus está olhando para você o tempo todo. Tem hora que você não entende os milagres. Tem hora que você não entende os livramentos. Tem hora que você não entende as coisas que estão acontecendo na sua vida. É o olhar de Jesus sobre a sua vida. Jesus estava fixado olhando Zaqueu. Zaqueu não estava vendo Jesus, mas Jesus já estava vendo Zaqueu. Eu quero liberar uma palavra de vitória para você. Antes do teu inimigo olhar para você, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Antes de inimigo olhar para você, já tem uma proteção, uma blindagem. A minha oração é que Deus torne cego todos os teus inimigos, que Deus te torne invisível diante dos principados, diante das potestades, que Deus te torne invisível aos olhos deles. Aleluia, aleluia. Agora você já percebeu que tem gente que não quer ver a sua vitória? Eles conheciam Zaqueu. Sabia que Zaqueu precisava de uma mudança de vida. Sabia que Zaqueu precisava ter um encontro com Jesus. Olha o verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Começaram a murmurar contra Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe um dia chegou e falou assim: meu filho, eu acredito que Deus vai mudar a sua história. Sim, mãe, Deus vai mudar a minha história. Não adianta ninguém me procurar e falar que não adianta orar por você. Vê, pastor Amanda, que coisa horrível. Os crentes, em vez de motivar os pais a orar pelos filhos, já viu alguém que diz assim: esse já era. Não adianta orar por esse mais. Já era. Falavam com a minha mãe: ora por outra coisa, ele não quer, e se ele não quer, Deus não vai fazer. Não foram poucas as noites, as madrugadas, que eu chegava em casa e a mãe com gemidos, com lágrimas no chão, dizendo: ai Jesus, ai Jesus, 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 Jesus. E se hoje eu estou aqui, é porque Jesus responde a oração de uma mãe que ora por um filho. E se hoje eu estou aqui, é porque Jesus rasga os céus e muda a história da vida de filhos. Eu quero declarar sobre a tua vida: teus filhos não vão perecer, a tua família não será destruída, o teu casamento não vai acabar. Há um poder que emana da cruz do Calvário sobre a tua vida e sobre a tua casa. Já era. Hoje eu pela manhã falei sobre Jairo. Jairo chama Jesus para ir na casa dele. Zaqueu não, foi Jesus que se ofereceu para ir na casa dele. Jairo chama Jesus para ir na casa dele para curar sua filha. Zaqueu não, Zaqueu recebe Jesus alegre. Jairo chama Jesus para ir na sua casa porque ele tinha um interesse de ver a sua filha curada. Jesus diz: Zaqueu, eu quero, me convém, eu quero entrar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. Essa palavra está direcionada a famílias. O Espírito Santo está falando no meu coração. Deus está falando: hoje eu entro na sua casa, hoje eu entro no meio da tua parentela, hoje eu entro para mudar a história. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Aleluia, aleluia. Eu quero. Quando eles viram Jesus entraram, começaram a murmurar. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, foi Jesus que disse. Sabe por quê? Porque Jesus sabia da intenção do coração de Zaqueu. Tem gente que procura Jesus pelo que ele pode fazer. Não, Zaqueu queria ver Jesus pelo que Jesus era, pelo que ele é, pelo que ele faz. Não, meu irmão, não era por interesse financeiro. Tanto é que ele diz: não, eu dou meu dinheiro, eu pago se eu defraudei alguém. Não era dinheiro, era algo muito melhor do que dinheiro. Porque quantas famílias que têm dinheiro e dinheiro e dinheiro, mas não têm paz, estão dormindo em cima de sacos de ouro, mas não têm alegria, já não se falam mais, já não tem participação de comunhão à família. Eu me lembro um dia que o pastor Josué Gonçalves esteve nessa igreja. Ele falou uma vez, eu nunca mais esqueci. E ele desse altar disse: se você colocar uma escada na parede,
E quando você chegar no último degrau, a sua família não estiver lá, desculpa, você colocou a escada na parede errada. Sabe por quê? Porque sucesso só é sucesso quando a família está junta. Vitória só é vitória quando tem a família participando. Zaqueu tinha dinheiro, mas faltava algo na casa dele. Jesus está falando com alguém: eu quero te dar mais do que você imagina. Talvez você está preocupado com dinheiro, e Jesus está dizendo: muito melhor do que dinheiro, muito além do que dinheiro, eu quero te dar paz. O que adianta dormir em cima de saco de dinheiro e não ter sono? O que adianta uma corrida desenfreada? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não estou falando mal de dinheiro, eu estou dizendo que o princípio não pode ser dinheiro. O princípio precisa ser Deus na nossa casa. E se Deus está na nossa casa, todas as coisas vão acontecer. Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas o Senhor acrescenta. Aleluia. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu se arrependeu e propôs restituir 4 vezes mais do que ele poderia ter defraudado alguém. Segundo a lei, Êxodo capítulo 22, a parte B do verso 1 diz: e se alguém roubar uma ovelha, pela ovelha vai pagar 4 ovelhas, pela ovelha que roubou. O que Zaqueu está dizendo? Eu quero cumprir a lei. Se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Mas não é isso, não é a lei. Antes da lei, ele rasga o coração e diz: eu quero pegar metade dos meus bens e dar para os pobres. Sabe o que Zaqueu está dizendo? Mudou a minha visão, mudou a minha ganância, mudou a minha busca, mudou a minha procura. Eu tenho certeza que hoje Deus cria uma história nova para você. Você não vai ter que correr atrás de bênção. São as bênçãos do Senhor que vão te alcançar. São as bênçãos do Senhor que vão entrar na tua casa. São os milagres de Deus que vão acontecer enquanto você dorme, porque aos seus o Senhor dá até enquanto dorme. Você está dormindo, Deus está trabalhando para você. Você está descansando, Deus não dorme, Deus não para. Desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você, Deus está multiplicando o que você precisa. Deus está fazendo um milagre hoje na sua casa, na sua empresa, na sua família. Aleluia, aleluia. Zaqueu não estava ali pelas bênçãos financeiras. Zaqueu estava ali porque ele queria ver Jesus, ele queria sentir Jesus. Zaqueu estava com disposição para a mudança. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefe da turma que todo mundo falava: ó, maracutaia. Era o chefe da gangue. Mas quando Jesus entra, Jesus muda a história. Olha o verso 9, verso 10, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmão? Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vê o que está acontecendo aqui. Tem entrado nesse lugar pessoas viciadas, tem entrado nesse lugar pessoas assassinas, tem entrado nesse lugar pessoas fugitivas, entram aqui, depois me procuram e diz: pastor, a primeira vez que eu entrei na igreja, o senhor não tem noção, eu vim armado, pastor, eu estava fugido, pastor, eu entrei aqui, Jesus mudou a minha história. Na quarta-feira passada nós batizamos uma mulher e ela deu depoimento: quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu entrei revoltada, eu vim obrigada, minha irmã me obrigou a entrar aqui, mas no meio da reunião o Espírito Santo começou a quebrar o meu coração, começou a falar comigo, eu aceitei Jesus, nunca mais a alegria saiu do meu coração. Entra aqui quebrado, entra aqui separado, entra aqui destruído, mas o Senhor que mudou a história de Zaqueu é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Aleluia. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor, escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela: 21 97551 4444. Manda o WhatsApp
dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.